Mais uma vez estamos juntos, então não sei que horas que vocês vão ver. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuo com saudade de vocês, espero que a gente retorne o mais rápido possível. Continuando a nossa Biologia 1, nós vimos por último o sistema circulatório. Então agora nós estamos vendo o sistema, vamos ver o sistema respiratório. Em primeiro lugar, nós temos que saber o que é respiração. O sistema respiratório é responsável pela respiração. A respiração é um processo através do qual ocorre a liberação de energia a nível celular. Respiração mesmo só tem sentido a nível celular, onde a glicose é quebrada, liberando energia para o metabolismo celular. E aí a gente fala em respiração orgânica. A respiração orgânica é só a captura do oxigênio e liberação do gás carbônico. Tá? Então, quando nós inspiramos e expiramos, é a respiração orgânica. E respiração mesmo, propriamente dita, como a gente fala, é a liberação de energia a nível celular pela quebra da glicose. Mas antes disso, nós vamos ver a respiração primeiro como um todo. Vamos ver a respiração nos invertebrados, depois, com mais detalhe, nós vamos ver a nossa respiração, tá? A respiração nos invertebrados. A respiração nos invertebrados, ela é cutânea. É uma troca gasosa feita pela pele. Então, essa respiração cutânea pela pele, ela pode ser direta e pode ser indireta. O que significa a respiração direta? É aquela que ocorre, não tem sangue, não ocorre a participação de sangue. A troca gasosa ocorre por difusão. Então, por difusão, o oxigênio é absorvido e passa diretamente para os tecidos, tá? É o caso dos quinidários e dos plateumintos. A respiração cutânea, quando a gente fala que ela é indireta, é porque tem a participação do sangue. Então, o oxigênio é absorvido pela pele, é levado até o sangue e, através do sangue, vai ser transportado para os tecidos, que é o caso do anelídeo. É só a gente fazer uma correlação com o tipo de circulação que a gente já viu, né? Quando tem sangue e quando não tem. A respiração pode ser também a respiração branquial. A respiração branquial ocorre, o nome já está dizendo, através das brânquias. Eu estou falando dos invertebrados. Então, quais são os invertebrados que têm respiração branquial? Por exemplo, os crustáceos, né? Que são os camarões e as lagostas. Então, que vivem na água, a respiração é branquial. Ocorre a troca de oxigênio pelo gás carbônico através de brânquias. Aí depois, essa parte de brânquias, a gente vai ver mais alguma coisa. Mas ela vocês vão estudar o ano que vem, quando vocês forem estudar os animais. A respiração também pode ser traqueal. A troca gasosa é feita pelas traqueias. O que são traqueias? São microcanais. São canais formando uma rede que vai conduzir o ar diretamente aos tecidos. Também não tem a participação do sangue. As traqueias se abrem em orifícios no abdômen do animal. E esse orifício, por onde vai entrar o ar, que fica na pele, no tegumento do animal, o orifício é chamado de espiráculo. Então, entra o ar por esses espiráculos, percorre a rede de traqueias, e daí vai ocorrer, então, a respiração, a troca de
de oxigênio que vai para a célula e o gás carbônico que vai ser eliminado, tá? E isso aí a gente tem desenho na apostila de vocês, mostrando o desenho desses espiráculos. É só vocês darem uma olhada na apostila de vocês, na página, vamos ver que página que está. Na página 476, nós temos aí a mosca mostrando a rede de traqueias, que são esses canalículos, tá? Então, aí nós temos, para vocês terem uma ideia desses espiráculos. Então, é um monte de orifícios, que claro que não dá para a gente enxergar, que são micro-orifícios, que por onde vai entrar, então, o ar para levar até o tecido o oxigênio. Essas são as respirações dos invertebrados. Então, nós vimos a respiração cutânea, a respiração branquial, a respiração traqueal, aí tem a respiração filotraqueal. O nome está dizendo filotraqueal, então é com traqueias também. Só que essas traqueias, elas se reúnem, é como se eles se amontoam, formando uma estrutura, e essa estrutura é envolvida por vasos sanguíneos, que são por onde são feitos a troca gasosa, tá? Então, aí nós temos a respiração filotraqueal. Essa respiração filotraqueal, a gente vai observar, por exemplo, na aranha, tá? A aranha se respira por filotraqueia, que são amontoados, um aglomerado de traqueias, formando uma estrutura única, que é chamado de filotraqueal. É como se fosse um pulmão primitivo, tá? Por isso que tem um pulmão foliáceo, porque como ele se reúne, fica uma estrutura, parece um montinho de, tipo, folhas, né? Foliáceo, membranoso. E aí, então, por isso que é chamado de pulmão foliáceo, é um pulmão primitivo. Agora, o que interessa mais para nós aqui é a respiração dos vertebrados, que é onde nós estamos colocados, né? Na respiração dos vertebrados, a respiração pode ser cutânea, indireta, branquial e pulmonar. A gente já viu que cutânea indireta é aquela que tem a participação do sangue, né? A gente já viu lá em cima. Então, por exemplo, os peixes têm respiração branquial, tá? E aí, as brânquias, então, são estruturas onde ocorre a troca do gás carbônico, que vai ser eliminado, e a captura do oxigênio. É onde ocorre, então, no caso, é onde ocorre a oxigenação do sangue. E os peixes, nós temos dois tipos de peixes, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos, tá? Então, aí é diferente. Até eu falei para vocês, na apostila também tem o desenho do peixe cartilaginoso e do peixe ósseo. Aí dá para a gente observar que o peixe ósseo, as brânquias são protegidas por um opérculo, que é como se fosse uma grande escama. E se você erguer essa grande escama, você vai observar, então, as brânquias. No caso dos peixes cartilaginosos, ela não tem, o peixe cartilaginoso não tem esse opérculo, tem fendas branquiais. Então, é muito fácil de ver a diferença do peixe ósseo para o peixe cartilaginoso. Então, o peixe ósseo, você consegue erguer o opérculo, que é uma grande escama, e observar as brânquias.
O peixe cartilaginoso, ele vai ter fendas branquiais. Também dá para você abrir as fendas para você observar. O que é importante disso? A importância disso aqui é na hora de você comprar o peixe. Quando você vai comprar o peixe, você, se for peixe ósseo, você ergue o opérculo para observar. As brânquias têm que estar róseas, tá? Não pode estar vermelho escuro, que indica que o peixe já faz muito tempo que foi pescado. Não tá bom mais para o consumo, tá? Então, observando as brânquias, dá para a gente escolher o peixe quando a gente for comprar o peixe, tá bom? Claro que, além disso, a gente tem que observar os olhos do peixe, que tem que estar clarinhos, límpidos, não pode estar opacificado. E também, se você apertar o peixe, o dedo afunda e não volta, o peixe também não está bom. Então, para você comprar um peixe bom para o consumo, ele tem que ter os olhos brilhantes, claros, não pode estar opacificados. As brânquias têm que estar róseas, não pode estar vermelho escuro. E a pele, se você aperta, ela volta, daí ela tá bom. Se afundar o dedo e ficar afundado, a marca do dedo no corpo do peixe também não tá bom, tá? E aí eu coloquei uma observação para vocês da bexiga natatória. Por favor, vocês olhem na apostila que vocês têm todos esses desenhos, tá? A bexiga natatória é encontrada nos peixes ósseos. Para que serve a bexiga natatória? Para o peixe poder mudar de nível dentro da água. O peixe quer ir para águas mais profundas, ele vai comprimir essa bexiga natatória, que é uma bolsa cheia de ar, e ele comprime essa bexiga natatória, então ele afunda. Se ele quer subir o nível da água, ele enche essa bexiga natatória de gás, de ar, e ele sobe. Então, para isso é que serve a bexiga natatória. E eu coloquei para vocês aí, entre parênteses, piramboia. A piramboia é um peixe ósseo que consegue fazer troca gasosa através da bexiga natatória. Porque a troca gasosa, a gente acabou de ver, que é pelas brânquias, tá? Agora, no caso da piramboia, se por um acaso secar a água do rio, ou ela está fora da água, ela consegue fazer troca gasosa, porque essa bexiga natatória dela é rica de vasos sanguíneos, então ela consegue fazer uma respiração através da bexiga natatória. Então, ocorre a troca aí do oxigênio pelo gás carbônico. Sai o gás carbônico e vai entrar, então, o oxigênio para o sangue. Sai o oxigênio de dentro da bexiga, vai para o sangue. E o gás carbônico de dentro do sangue vai para a bexiga natatória. Entenderam? Então, por isso que está escrito aí, por isso que tem essa observação da piramboia, tá? Então, aí está a respiração dos peixes. Então, ele pode ter respiração cutânea, respirar pela pele, pode ter branquial e esse pulmonar. Então, no caso do peixe, a respiração é branquial. Agora, nós vamos ver aí a cutânea e a pulmonar, tá? Eu coloquei primeiro a respiração dos peixes. Então, respiração dos peixes, branquial. Troca gasosa através de brânquias, tá? Então, nas brânquias, o sangue é oxigenado, vai para o corpo do peixe pelos vasos sanguíneos, alimenta as células e volta para a bexiga natatória, volta para as brânquias. Lembram que nós vimos que o coração do peixe é exclusivamente venoso? Lembram? Então, agora a gente pode fazer uma comparação. O porquê que é? Porque, então, todo o sangue que alimentou o corpo do peixe vai para a bexiga natatória. Ô, Elinho, tira isso aqui para mim que eu misturei tudo.
Vamos ver então agora a respiração dos vertebrados. Os vertebrados possuem 3 tipos de respiração. Cutânea indireta, porque os vertebrados têm sangue, e nós já vimos que a cutânea indireta é quando tem participação do sangue, tá? É pela pele, mas tem participação do sangue. A branquial por brancas e a pulmonar pelos pulmões. Vamos ver então quais os vertebrados. Então, os vertebrados nós temos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, vamos ver primeiro a respiração dos peixes. Os peixes têm respiração branquial, ou seja, a troca de gases, a purificação do sangue vai ocorrer através das brânquias, tá? Então, as brânquias são estruturas onde o sangue chega e ele é oxigenado. Ele vai sair o gás carbônico do sangue e vai pegar pelas brânquias o oxigênio. Essas brânquias são protegidas. Aí nós temos que ver os 2 tipos de peixes. Os peixes podem ser cartilaginosos ou ósseos. Os peixes ósseos são aqueles que têm uma grande escama, que a gente dá o nome de opérculo. O opérculo é uma peça óssea no formato de uma escama grande. Se você erguer esse opérculo, você pode visualizar as brânquias. Esse é o caso dos peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos não têm opérculo, eles têm fendas branquiais, é como fenda mesmo, como se fossem uns cortes na parte ventral do peixe, e ali dentro ficam então as brânquias. Aí nesse caso então o sangue vai ser oxigenado. O que vai acontecer? O sangue aí recebe o oxigênio e vai ser distribuído para todo o corpo do peixe. Aí vai para o coração manda então o sangue para as brânquias para ser oxigenado. Por isso que nós vimos lá em circulação que o coração do peixe só tem 2 cavidades e só passa sangue venoso, porque a purificação do sangue em oxigênio ocorre nas brânquias e das brânquias já é distribuído para as células. Então, quando passa pelo coração, ele está sangue venoso, tá? Então, as brânquias, é só uma utilidade pública aqui para vocês. Quando for comprar peixes, a gente tem que observar, primeiro, os olhos do peixe. Eles têm que estar claros, brilhantes. A córnea tem que estar brilhante, não pode estar opacificada. Você olha as brânquias, porque dá para a gente olhar, as brânquias têm que estar róseas, rosadas, não pode estar vermelho escuro. E a pele não pode, também você aperta o peixe, o dedo afunda. Se não voltar a ficar a marca do seu dedo no peixe, é porque o peixe também não está bom para o consumo. Entendido? E aí eu coloquei uma observação sobre a bexiga natatória. O que é bexiga natatória? O nome já está dizendo, é uma bexiga, é uma bolsa membranosa, membrana fina, que é cheia de ar. Para que serve isso? Essa bexiga natatória é encontrada somente nos peixes ósseos, tá? O peixe quer mudar de nível na água. Se ele quer ir para águas mais profundas, ele contrai a bexiga natatória com a sua musculatura, daí ele afunda. Se ele quer subir na água, subir um nível mais alto, ele vai encher a bexiga natatória e daí é como se ele boiasse, daí ele sobe. Então, a bexiga natatória serve para isso, para os peixes ósseos subirem e descerem no nível da água. E eu coloquei entre parênteses a piramboia, porque a piramboia é um peixe ósseo que tem a capacidade de fazer trocas gasosas pela bexiga natatória. Então, se faltar água para ela, vamos dizer que o rio secou, ela está só no lodo, ou por algum motivo saiu da água, sei lá, não tem a água para ela fazer a respiração
branquial, ela consegue capturar o oxigênio que está dentro da bexiga natatória. A bexiga natatória da piramboia é rica em vasos sanguíneos. Então, ela consegue fazer isso, capturar o oxigênio que está na bexiga natatória e passar para o sangue e jogar para a bexiga natatória o gás carbônico. Entendido? Então, respiração dos peixes, branquial. Esse adendo, essa observação da piramboia, mas a respiração dela é branquial, tá? Ela pode ter essa particularidade aí da bexiga natatória para troca gasosa em caso de emergência. Agora, os anfíbios. Os anfíbios têm as 3 formas de respiração. Tem respiração cutânea, branquial e pulmonar. As 3. Então, vamos ver. Na fase de larva, a respiração é cutânea e branquial. Basta observar o girino, que é a larva do sapo. Ele tem respiração cutânea e tem brânquias, inclusive na sua metamorfose, ele tem brânquias externas, que são substituídas depois por brânquias internas e que depois são substituídas pelo pulmão. Na fase adulta, o anfíbio tem respiração cutânea e pulmonar. Por isso que ele tem sempre a pele úmida e tem a pele nua. Então, os anfíbios têm pele nua, não tem escama, não tem placa calcária, nada. Tem pele nua. E é úmida para poder fazer a respiração cutânea. Mas também tem a respiração pulmonar. Então, é só ver o sapo, que ele precisa de manter a sua pele úmida para a respiração e também ele usa a água para a sua reprodução, né? Então, e ele tem o pulmão. Então, na fase adulta, eu dei o exemplo do sapo, que é o mais conhecido da gente. Na fase adulta, ele tem respiração cutânea e pulmonar. Então, na fase de larva, a larva vive na água, a respiração é branquial. E cutânea, porque vai retirar, então, o oxigênio através da pele. E na fase adulta, ele mantém a respiração cutânea e, pela sua metamorfose, as brânquias são substituídas por pulmões. Então, respiração pulmonar. Répteis, aves e mamíferos têm respiração pulmonar, tá? Então, a gente vai ver que os répteis têm placas córneas, têm carapaça. Então, não tem como ter respiração cutânea. A respiração vai ser só respiração pulmonar, tá? E aí nós somos incluídos, né? Répteis, aves e mamíferos respiram através de pulmões. Eu coloquei uma observação sobre as aves. As aves têm no seu sistema respiratório sacos aéreos. O nome já está dizendo, sacos aéreos são estruturas membranosas cheias de ar. Por quê? Porque a ave, durante o voo, às vezes ela tem dificuldade para respirar, né? Se você está não pode fazer isso, mas se está em alta velocidade, num carro, você não consegue pôr a cabeça para fora da janela e respirar, não dá para você respirar, você tem dificuldade. Então, imagine a ave voando, né? E elas são rápidas, elas se desenvolvem, elas voam muito rápido e elas não conseguem respirar direito, daí pelas fossas nasais, pelo nariz. Então, o que ela tem que fazer? Ela vai trocar os gases, fazer a respiração através desses sacos aéreos. Então, ela vai captar o oxigênio dos sacos aéreos e devolver para os sacos aéreos o gás carbônico. Então, os sacos aéreos vão auxiliar a respiração da ave durante o voo, tá? É durante o voo que isso acontece. Tudo bem? Bom, se eu falei em respiração, répteis, aves e mamíferos, para nós interessa a nossa, tá? Porque os detalhes dos animais vocês vão ter no segundo ano. Então, aqui nós temos nosso sistema respiratório.
o nosso sistema respiratório a gente divide em vias aéreas e pulmões, que a respiração é pulmonar. Então, as vias aéreas, o nome já está dizendo, vias por onde vai passar o ar. Então, nós temos fossas nasais, laringe, fossas nasais, faringe. Olha aí a faringe que a gente já estudou no digestório. Então, a faringe é um órgão comum ao digestivo e ao respiratório. Então, nós temos fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, são as vias aéreas, tá? Vamos ver alguma coisa de cada um. Vocês precisam olhar na apostila, que vocês têm desenho. Coloquei um desenho aí que a gente já vai ver também daqui a pouco. Vamos ver as fossas nasais. Então, a gente costuma dizer que é nariz. Não é o nariz, são as fossas nasais, tá? Que é a cavidade no interior do nariz. Então, as fossas nasais, todo mundo sabe, são duas, por onde entra o ar. Vejam que aí não tem boca. Então, a gente não pode ficar respirando pela boca. A gente respira pelas fossas nasais, tá? A boca não entra como via aérea. Então, nós temos aí as fossas nasais, por onde o ar vai entrar. O que acontece nas fossas nasais? Nas fossas nasais, nós temos uma mucosa rica em vasos sanguíneos. Então, quando a gente faz um desenho do nariz, e a gente olha dentro das fossas nasais, a parte superior das fossas nasais é chamada de região olfativa. Por quê? Porque nessa região olfativa nós encontramos ramificações do nervo olfativo, tá? A parte inferior das fossas nasais é a região respiratória. O ar passa mais por aí. Claro que ele, como ele se expande, ele vai atingir também toda a fossa nasal. Mas a corrente de ar mesmo, quando você está respirando, passa por essa região respiratória. E essa região respiratória é riquíssima em vasos sanguíneos. E vocês sabem que a nossa temperatura é em torno de 36, 36,5 graus Celsius. Então, quando o ar passa por aí, ele é aquecido. Então, por isso que está aí, aquece o ar. E também filtra o ar, porque nós temos dentro das fossas nasais pelos. E esses pelos, então, vão ajudar, vai ser uma barreira para partículas em suspensão que entrem quando nós inspiramos. Serve de barreira. E, além disso, nós temos dentro das fossas nasais, de cada lado, de cada fossa nasal, direita e esquerda, nós temos 3 conchas nasais. Concha nasal superior e média, que são lâminas do osso etimoide. O osso etimoide é um osso do crânio. E temos a concha inferior. A concha inferior, que é o corneto inferior, é osso da face, não é do crânio, não é lâmina do etimoide. Lâmina do etimoide são só as duas conchas nasais, superior e inferior. Superior e média. A inferior é um osso da face, que são os cornetos, tá? Então, claro que quando o ar entra, ele tem que ficar contornando essas conchas. Então, veja bem, o ar entra, ele vai esbarrar nos pelos que tem no nariz, que vai barrar partículas. Vai ter que contornar as conchas nasais, que vai barrar. E as partículas em suspensão não vai ficar caindo do nosso nariz. Por quê? Porque a nossa mucosa é úmida, tem muco. Então, essas partículas em suspensão que entram e são filtrados pelos pelos e pelas conchas nasais, ficam retidas, grudadas no muco que a mucosa nasal produz. Entendido? E é aquecido, então, pelos vasos sanguíneos. Então, veja bem, vai para São Paulo para você ver. Respira aquele ar poluído. Quando você volta de lá, você vai tomar banho, vai lavar o nariz, vai ver
quanta coisa que sai de poluição de São Paulo, né? E tudo isso poderia ter ido para o pulmão. Não vai, por quê? Porque as fossas nasais filtram, mas também aquece o ar. Então, o ar tem que entrar aquecido para o nosso pulmão. Por isso que ele não pode respirar pela boca. A boca não vai fazer isso. Então, o ar vai, além de ir com impurezas, o ar vai, se for época de frio, ele vai frio para o nosso pulmão, tá? Então, o importante é respirar pelas fossas nasais. Tudo bem? Fossas nasais? Então, agora nós vamos ver a faringe. A faringe não tem o que falar dela, porque a gente já estudou na aula anterior, né? Nós já vimos que a faringe é um órgão musculoso na forma de um funil, que se comunica com a boca pela bucofaringe, se comunica com as fossas nasais pelas coanas, se comunica com a laringe pela glote, e se comunica com o esôfago em continuação, tá? Então, a gente já viu faringe. Agora, a laringe. A laringe é um órgão essencialmente respiratório. Também é o nosso órgão fonador. Por quê? Porque na laringe nós encontramos as cordas vocais. Cuidado que cordas vocais não é corda. Então, olhem no desenho da apostila, na parte de respiratório, que tem o desenho das cordas vocais. As cordas vocais são dobras da mucosa da laringe. E essas dobras da mucosa da laringe é que vai constituir as cordas vocais, que são vibradas quando nós expiramos. O ar que expira, então, vai vibrar as cordas vocais e então nós vamos articular o som produzido por ela. Nós vamos articular o som através da língua, das fossas nasais, dos dentes, dos lábios. Então, vai ajudar a articular o som, tá? Então, isso aí é estudado pela fonética, né? Vocês já estudaram isso em português. Mas a estrutura das cordas vocais, da laringe, a laringe é formada estruturalmente por cartilagem. A laringe é um órgão essencialmente cartilaginoso. Ele tem 3 cartilagens. Tem a epiglote, que é a cartilagem superior, que é como se fosse uma tampinha, entre aspas, que vai tampar a glote. A glote é o orifício de entrada da laringe. Então, ela vai fechar a glote quando nós deglutimos. Aí, o alimento vai para o esôfago, tá? E ela vai abrir a glote é o orifício da laringe. Então, quando nós inspiramos e expiramos, ela tem que estar aberta a glote, então a epiglote abre a laringe para o ar poder entrar ou sair. Então, essa é a epiglote, que é uma lâmina cartilaginosa que abre e fecha a laringe. Abre e fecha a laringe. A tiroide, que é a cartilagem que vem depois. A tiroide tem o formato de um livro entreaberto. A tiroide, ou tireoide, como queiram, é que faz saliência no pescoço dos homens. Essa saliência no pescoço dos homens, que é a tiroide, ela que é chamada de pomo de Adão, né? Que os antigos chamam de pomo de Adão, que o Adão se arrependeu de comer a maçã e engasgou, parou ali, então ficou a saliência. Então, essa é a tiroide. Ela tem o formato de um livro entreaberto. Então, significa que a parte posterior dela é aberta, tá? E depois, embaixo, vem a cricoide. Está faltando um i aqui. É cricoide.
cricoide, tá faltando um I, tá? O Elinho vai arrumar depois para vocês recebem consertado. É cricoide. A cricoide tem o formato de um anel. Esse anel é maior, é mais largo na parte posterior. Por que será? Eu acabei de falar que a tireoide é em formato de um livro entreaberto, né? Então, o dorso do livro seria a saliência no pescoço do homem, que a gente fala, né? Então, pronto, arrumei. Então, ela é mais larga, a cricoide é mais larga atrás, para quê? Para ajudar a fechar essa parte da tireoide que é aberta atrás. E, além disso, essas cartilagens são envolvidas por fibras musculares lisas, mucosa e tecido e serosa, que é o tecido epitelial externo. Então, ela é envolvida por membranas, né? Não é só, elas têm que estar ligadas, conectadas, formando uma peça única, que é a laringe. Então, para formar essa peça única, nós vamos encontrar tecidos, tá? Formando membranas que vão envolver por dentro e por fora essas cartilagens. Então, por isso que não tem problema a tireoide ser aberta atrás, porque a cricoide vai suprir um pouco e depois tem as membranas, os tecidos que vão envolver por dentro e por fora a laringe. Tudo bem? E ela, então, é o nosso órgão fonador, o órgão da fala. Depois vem a traqueia. Então, a traqueia é um tubo formado por 15 anéis cartilaginosos abertos na parte posterior. Por que será que é aberto na parte posterior? Por quê? Porque atrás da traqueia, quem lembra qual é o órgão que passa atrás da traqueia? É o esôfago. E o esôfago tem movimentos peristálticos. Então, quando você deglute, o alimento vai passar por aí. E se os anéis fossem completos, fossem inteiros, ia atrapalhar o peristaltismo do esôfago. Então, por isso que esses anéis é uma forma de uma ferradura, aberto na parte posterior, tá? Claro, mesma coisa da laringe, ela é envolvida por dentro e por fora por tecidos, tá? E esses anéis, então, formam uma peça única, que é a traqueia, tá? Mas é um órgão também cartilaginoso. Essa traqueia vai se bifurcar, ela vai vai emitir dois ramos, que são os dois brônquios, tá? Então, vai ter um brônquio direito e um brônquio esquerdo. Esses brônquios o brônquio direito vai entrar no pulmão direito e o brônquio esquerdo no pulmão esquerdo, tá? É isso aí, é na altura, na parte mediana do mediastino. O mediastino é o espaço entre os dois pulmões. Então, a traqueia desce, chega mais ou menos na metade do pulmão, ela se abre em dois brônquios, direito e esquerdo, também formado por anéis cartilaginosos, igual o da traqueia. Agora, aqui eles são completos, tá? Não tem nada ele não vai atrapalhar nada. Então, tá aí, as vias aéreas. Então, quando perguntado do que é formado o sistema respiratório, resposta: vias aéreas e pulmões. Quais são as vias aéreas? Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, são as vias aéreas. E agora os pulmões. Os pulmões são estruturas... Bom, quem quiser ver o pulmão, é só ir no açougue para você ver ao vivo e a cores. Vai lá no açougue e fala assim para o homem do açougue: tem bofe? Aí
ele vai falar para você se tem ou não. Tomara que tenha para você poder ver. Esse aí é o pulmão. Antigamente, quer dizer, costumava dar para alimento de cachorro, né? Para o animal. Agora tem animal que é cuidado até com filé mignon, né? Hoje em dia. Mas ele é um alimento, era um comprado para servir de alimento para os cães, tá? Então o pulmão ele parece uma esponja, tá? Parece uma esponja. Ele é dividido em partes, que são os lobos. Os lobos são divididos em partes menores, a gente vai ver já já o desenho, que são os lóbulos. Os lóbulos são divididos em ácinos, e os ácinos são divididos em alvéolos. Quer ver? Vamos ver aqui o desenhinho do pulmão que dá para ver. Tá aqui, ó. Olha. Fossas nasais, tá aí. Vejam que dá para visualizar as conchas nasais. Olha lá, as 3 conchas nasais. Superior, média e inferior, né? Dá para ver aqui direitinho, olha, aqui, ó. Tá? Fossas nasais, tá? Ah, eu não sei se eu falei, mas o orifício de entrada das fossas nasais são as narinas. E as de saída são as coanas, tá? Então, as coanas ficam... Aqui começa a laringe, ó. A faringe. A faringe começa aqui e vem até aqui. Então, aqui nós encontramos as coanas, que são os orifícios de saída posteriores das fossas nasais. Os anteriores são esses aqui, são as narinas, tá? Aqui está a boca por causa do desenho, mas ela não participa de nada do respiratório, tá? Depois vem, então temos fossas nasais, a faringe que começa aqui, vem até aqui. Agora aqui nós temos a laringe, vejam aqui a laringe, olha. Nós temos aqui a epiglote, lá. Aqui a glote, aqui é o orifício. Então, quando a gente respira, essa epiglote vai tampar aqui a glote. Aliás, quando a gente deglute, a epiglote fecha a glote e o alimento vem para o esôfago, vai para o estômago. Quando a gente respira, ela fica do jeito que está aqui, olha, erguida. Então, o ar entra na laringe e vai para a traqueia e vai embora até o pulmão. Vejam aqui, no caso da laringe. Então, tem a epiglote, que vai se abrir, que vai abrir a laringe para o ar entrar na laringe. E vai fechar a laringe, vai tampar a glote na deglutição, na alimentação, tá? Aqui nós temos, olha aqui é a tireoide, tá? E aqui não dá para visualizar direito, mas aqui nós temos a cricoide, tá? Que vai mais larga aqui atrás para poder fechar, suprir o fato da tireoide ser aberta atrás, tá? Aqui então vem a traqueia aí, formada por anéis cartilaginosos, tá? Aí quando chega aqui, ó, mais ou menos no meio do pulmão, ela se abre em 2 brônquios aí. Então, estão aqui os brônquios, tá? E os pulmões, então vamos falar dos pulmões, que tá lá em cima e eu não falei ainda. Os pulmões são 2 órgãos que ficam no tórax, apoiados no diafragma, tá? E relacionado com as primeiras costelas. Olha aqui as primeiras costelas, tá vendo? Então, ela tem a forma de uma pirâmide, onde a base está apoiada no diafragma e o ápice está relacionado com as primeiras costelas. Então, aqui nós temos o brônquio, o pulmão direito, que está dividido em 3 lobos. Aqui, ó, lobo inferior, aqui, ó, lobo médio e lobo superior. O esquerdo está dividido em 2 lobos, aqui, ó, lobo superior e lobo aqui inferior, tá? Isso aqui é o diafragma, ó. Isso aqui é o músculo diafragma, tá? Em forma de uma cúpula, que é o principal músculo da inspiração. Notem que o pulmão esquerdo, ele tem
concavidade aqui, ó. Essa concavidade recebe, vocês até podem colocar, se conseguirem aí, é chamado de leito do coração. Vocês lembram que eu disse que o coração não fica do lado esquerdo, ele fica aqui no mediastino, ele tem a forma de um cone, com o ápice voltado para baixo e para a esquerda. Então, aí ele apoia aqui. Por isso que fica a impressão do coração no pulmão esquerdo, tá? Então, aqui é o leito do coração. E se vocês prestarem atenção, nos lobos, dá para a gente ver pequenas saliências, parece saliência, mas não é, pequenas divisões. Essas divisões é que são os lóbulos, tá? E aqui embaixo, então tem o diafragma, vamos ver aqui. Uai, não tem o desenho do ácido? Os lobos, então vamos voltar lá. Aqui. Então, nós vimos ali no pulmão os lobos e os lóbulos. Se a gente observar os lóbulos direito, nós vamos ver que os lobos, eles têm, parece um cachinho de uva, vamos dizer assim. Vocês têm o desenho deles aí na apostila. Vamos ver que página que está na apostila o desenho dos ácinos, tá? Vamos ver. Aqui. Tem um exercício na página 489. Na página 489, nós temos bronquíolos. Claro que a traqueia se divide em brônquios, e os brônquios vão se ramificando cada vez mais até formar os bronquíolos muito finos, como fios de cabelo. Então, vejam aí no desenho, na página 489, onde está escrito alvéolos pulmonares. O desenho no total aí é um ácino, tá? Parece um cacho de uva. E cada bago de uva, vamos dizer assim, comparando com o cacho de uva, é o alvéolo, tá? Então, esse desenho é o desenho de um ácino. Os ácinos são formados por esses alvéolos, que são os sacos aéreos. É aí que vai ocorrer. Vejam como ele é totalmente envolvido por uma rede de capilares. O que são os capilares? São vasos sanguíneos muito finos, onde terminam as artérias e iniciam as veias. Então, aqui nós temos os ácinos, comparado com o cacho de uva, e os alvéolos, que são sacos aéreos microscópicos, onde ocorre, então, a hematose. O que é a hematose? É a purificação do sangue no sentido de troca gasosa, que vai sair o gás carbônico do sangue, vai para o alvéolo, e o oxigênio do alvéolo vai para o sangue. Então, o sangue recebe o oxigênio, então o sangue fica purificado no sentido de oxigênio. Bom, alguma dúvida, por favor, vocês vão anotando, que a gente na aula presencial, né, pela internet, a gente vai tirar todas as dúvidas, tá? Nós estamos fazendo um retrospecto do que a gente já viu, porque vocês estão aí muito tempo sem aula, então nós estamos fazendo uma revisão rápida. Então, vocês, por favor, ouçam, vejam, estudem, para a gente poder depois tirar dúvidas, tá? Agora nós vamos ver os movimentos respiratórios. Os movimentos respiratórios são dois, a inspiração e a expiração. O nome está dizendo inspiração. O sangue, o ar entra nos pulmões. E expiração, ele sai dos pulmões. Aliás, nessa época, nessa crise que nós estamos da pandemia, vai até o quintal, num lugar que tenha árvore, um lugar que tenha ar puro, e faça uma inspiração bem forçada, encha bem o pulmão de ar e expire bem devagar até eliminar todo o ar do pulmão.
faça exercícios respiratórios, que é para fortalecer os seus pulmões e aumentar a sua capacidade pulmonar, tá? Isso é muito importante agora, nessa época, porque vocês têm mania de ficar muito deitado, muito encurvado, muito em televisão deitado ou muito com o celular na mão, e daí isso, tudo isso atrapalha os movimentos respiratórios. Então, façam exercícios. Vai lá para o quintal, erga os braços na hora de inspirar e abaixem os braços na hora de expirar. Façam todo dia, umas 3 ou 4 vezes por dia, esses exercícios respiratórios, que é muito bom na época. Não só agora, né? Sempre é bom, tá? Então, o que vai acontecer? Quando nós inspiramos, o ar vai lá que nós vimos, ele entra pelas fossas nasais, atravessa a faringe, atravessa a laringe, atravessa a traqueia, entra pelos brônquios, vai nas ramificações até chegar no ácido, até chegar no alvéolo. O que acontece no alvéolo? Nós vamos pegar do ar, então, que entrou o oxigênio, que vai se combinar com a hemoglobina, e vai formar, então, a oxihemoglobina. A oxihemoglobina vai para o sangue, vai circular, vai até nível de tecido e vai lá na célula, deixar para a célula, então, o oxigênio. Quando ela deixa o oxigênio, a hemoglobina, então, ela fica sozinha. Quando ela fica sozinha, quando o oxigênio entra no alvéolo, o gás carbônico sai. Então, o gás carbônico encontra a hemoglobina sozinha, se associa à hemoglobina e vai para o sangue, fica o sangue venoso, vai lá para o pulmão, lá no alvéolo, para poder de novo se separar do gás carbônico. O gás carbônico sai, o oxigênio entra e começa tudo de novo. Tudo isso acontece graças ao fato do gás carbônico e oxigênio, quando se associam à hemoglobina, formam compostos instáveis. Então, a oxihemoglobina e a carbohemoglobina são compostos instáveis, o que significa que o oxigênio se separa da hemoglobina, o gás carbônico se separa da hemoglobina, tá? Isso que é importante. Daí, então, pode ocorrer a troca gasosa. Onde ocorre a troca gasosa? No pulmão, onde entra o oxigênio e sai o gás carbônico, e lá em nível de célula, onde o oxigênio entra na célula e o gás carbônico vai para o sangue, para depois poder levar o gás carbônico para ser eliminado. Tudo bem? Então, oxihemoglobina e carbohemoglobina são compostos instáveis. Por quê? Porque a hemoglobina pode se associar e dissociar do oxigênio e do gás carbônico. Tudo bem? Agora eu coloquei uma observação aí, a carboxihemoglobina. A carboxihemoglobina é quando a hemoglobina se associa ao monóxido de carbono. Olha aí o que eu escrevi, estáveis. Então, a carboxihemoglobina é um composto estável. Significa que não se separa da hemoglobina. Então, a pessoa fica sem respirar, então morre por asfixia. É que acontece com os gases, que quando eles se unem com a hemoglobina e não se separam. É o caso do monóxido de carbono, é o caso do gás de cozinha, né? Que vai formar composto estável. Então, a pessoa deixa de respirar porque não vai se separar da hemoglobina, tá? Tudo bem? Então, aí nós tivemos o sistema respiratório. Com o sistema respiratório, nós acho que terminamos a apostila 1, no sentido de biologia 1, tá? A biologia 1 está terminada. O nosso próximo assunto vai ser, então, excreção.
eu gostaria que vocês olhassem na apostila, na página 482, na página 483. Vejam, presta bem atenção, que aqui está falando da hematose na página 482, aonde tem aí de novo, olha aí, o ácido e mostrando que está saindo, olha na flechinha da página, saindo o gás carbônico e entrando o oxigênio, tá? E do lado tem um alvéolo em tamanho maior mostrando a hematose. E na página 483 tem o que nós chamamos de respiração propriamente dita. Então, a nível de célula, olha lá no gás carbônico, a hemácia. A hemácia que tem hemoglobina, é ela que leva o oxigênio para a célula. Então, vejam pela setinha. Está entrando o oxigênio da hemácia para o sangue. Olha lá a setinha, a hemoglobina fica sozinha, tá vendo? Aí lá em cima, o gás carbônico entra na hemácia e vai formar, então, a carbohemoglobina. Por favor, é importante que vocês olhem esse desenho. Por que eu não ponho todos os desenhos aqui? Porque senão vocês não vão olhar a apostila. E é obrigação de vocês lerem a apostila seguindo toda vez que tiver a aula. Agora está tendo respiratório, então olhe a apostila também. Tudo bem? Então, agora nós vamos, a gente vai começar nosso próximo assunto, que vai ser excreção, mas já é da apostila 2.